Com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. Estamos de volta ao Código X, com as mesmas de sempre, Vera de Melo, Maria Inês Mano, Ana Arrebentinha e comigo, Joana Machado Madeira. Hoje trazemos mais um tema, que é um tema que a mim já me está aqui a começar a ferver, que é educar, com palmada ou sem palmada. A mim começa-me já a ferver porque, pronto, é público, não é? Eu já contei que não foi pelo meu pai, não foi pela minha mãe, foi por um padrasto que achou que seria bom educar-me com muitas palmadas. Portanto, já contei esta história. Eu não gosto, eu vou começar a deixar que vocês comecem antes que eu comece já aqui a chorar ou a irritar-me. Pronto, acabámos de ter a resposta a esta questão, que é, obviamente, que educar sem palmadas, porque envolvidos estes anos todos, temos o exemplo claro de que a Joana Machado Madeira ainda não elaborou aquilo que lhe aconteceu, portanto, exato. Palmadas, não. E tendo eu 2 filhas, obviamente que não é? Obviamente que não. Isto é tenso, é um tema sempre muito difícil. Sim, porque nós, de alguma forma, todos crescemos a falar, a ouvir falar daquela que era, é só uma palmadinha, nunca fez mal a ninguém, mas sim, hoje sabemos que faz, certa. Não é? É assim, eu tive 2 situações na infância. Uma delas tive uma professora antiga que batia, que ainda está viva. Que ainda está viva e já muitos anos estão a ver, que batia, era assim que ela educava os alunos. E hoje digo aqui por toda a gente que isso me ficou na memória porque havia, quando eu estava a escrever as coisas, ela colocava-se atrás de mim e já me dava medo e eu largava o lápis e eu já sabia assim, eu vou levar de qualquer forma, ou se eu errar aqui, ou se eu olhar, ou se eu deixar, se eu parar, então era, ok, mais vai levar. E assistia a várias coisas. Eu lembro-me de um colega meu que foi à casa de banho e depois, em vez de voltar para dentro da escola, que é aqueles edifícios da antiga telescola, de cá nas vilas, nas aldeias, e ele foi à volta e ela esperou ali numa parte com aquelas chabrinas que havia, lembram-se dessas chabrinas brancas que era para a educação física? Lembra, ainda existem. Sim, Bem, assim que ele entrou, ela agrediu com uma sapatilha dessas. Portanto, essa situação marcou-me, mas tem várias situações que eu era uma peste, claro que isto não é desculpa, eu relativizo isso, mas eu levei algumas palmadas durante a minha infância, até porque eu parti vidros do centro de saúde, eu partia as lâmpadas da minha rua, eu fazia, gozava com as pessoas da minha rua, com as pessoas mais velhas, obviamente que chegava a um certo ponto de saturação dos meus pais, que o castigo já não chegava e levava uma palmada à outra. Mas tu continuavas a fazer, serve para clarificar? Às vezes não. Às vezes bastava, às vezes não. Houve uma situação que só para aliviar aqui um bocadinho o stress, posso contar? Não, pode. Então, uma vez o meu irmão mais velho é muito cuzão, então apertava-me aqui esta parte e fazia assim, sabes como é que mamam os bezerrinhos? E tu unes com os unhos aqui e peliscas. E eu chamei-lhe o nome. E o meu pai detestava que nós chamássemos nomes uns aos outros. Então o que é que aconteceu? José Mário Campaniço estava a comer, estava a almoçar, pousou o garfo e a faca, sabe aqueles pães de cabeça do Alentejo? Agarrou no pão, mandou assim, bateu-me aqui assim na cara e pronto, e ainda veio para falar comigo, mas o meu irmão disse, não batas na menina. E achas que alguma vez chamei mais, alguma vez mais chamei nomes ao meu irmão? Esta tem piada. Mas achas que foi pelo Vasco Pão, ou, salvo seja, ou por de alguma forma vês a expressão de desilusão na cara do teu pai? Ou medo do que ele podia ir fazer. Eu tive um seio familiar diferente, ou seja, isto vem tudo que é, eu nunca vi o meu pai levantar a voz à minha mãe, eu nunca vi o meu pai, e isto vindo de uma aldeia, uma vila do interior do Alentejo, eu nunca vi o meu pai bêbado, eu nunca vi o meu pai levantar a voz à minha mãe, eu nunca vi, na altura, eu nunca vi discussões de alto nível de agressividade em casa, portanto, havia um seio familiar saudável. Então, se de vez em quando houvesse uma palmada, para mim não sentia como uma agressão, mas sim como posso estar. Eu estou a falar da minha situação há 20 anos atrás. Atenção, no seio familiar que eu vivi. Para mim aquilo nunca foi uma agressão, mas sim já um ponto de saturação, porque eu era uma selvagem, digamos assim.
Obviamente que isso não desculpa uma palmada, mas nunca vi, eu vi aquilo sempre quase como uma reeducação do eu não volto a chamar nomes dos meus irmãos. Obviamente que se o meu pai tivesse aí a minha mãe a dizer, olha, não voltas a chamar, eu era péssima. Eu era péssima, eu era uma miúda muito de andar na rua. Eras miúda, eu acho que tu queres dizer isso não é ser criança. É isso, Isso é exatamente isso. Eu levei muito poucas vezes, aquela brincadeira do chinelo, que a mãe acertava sempre com o chinelo, eu levei poucas vezes, mas só me batiam um final de 50 mil avisos de Cristina, para, eles chamavam-me Cristina, para quieta, Cristina, não digas isto, Cristina, não sei o quê, Cristina, não... Mas não achas que se ele tivesse só assim aberto muito os olhos... Ele fez isso muitas vezes, mas eu continuava a fazer, então ele levou uma exaustão. Agora, se era uma palmada daquelas de ficar marcada na cara, nunca. Essa coisa do pão bateu-me aqui, eu acho graça a isso. Se levei com o cinto e fiquei marcado, nunca. Não estou a falar de uma palmada no rabo, ou estou a falar disto, não estou a falar de um nível de agressão. Mas tu não concordas que isso se diz mais, e passa a redundância, sobre os teus pais do que propriamente sobre ti, porque no fundo aquilo que estava a acontecer é que eles não tinham outras alternativas, e como não tinham outras alternativas, eles já não conseguiam aguentar, e sim, portanto, ou seja, no fundo não tinham o controle emocional para gerir a situação, porque tu eras uma peste, sim, e usavam a palmada nessas circunstâncias. Então a pergunta é, hoje, evoluindo em termos de tempo, não é? E sabendo os malefícios daquilo que é uma palmada, porque imagina, tu podias ir para a escola no dia a seguir, levares na tua sacola o pão, não é? E um colega teu chateava-te uma medalha e tu mandavas-lhe um pão. Oh pai, eu lembro-me todo. Pois, não é? E estou a ironizar, obviamente, sim. Mas falando muito a sério, que se tu entendes que a agressividade é a resposta, depois tu utilizas a resposta agressiva para te defenderes, não é? Eu acho que eu vou dividir isto, pode não ser, isto é a minha opinião, vou dividir isto em duas partes. Na minha altura, eu não vejo isso uma agressão da parte dos meus pais, e vou dizer uma coisa, na altura, as coisas que eu fiz, não vou dizer merecia, que isso não se diz, mas eu não vejo isso como uma agressão, vejo isso como, na altura, uma reeducação, digamos assim, mas depois há o limite, que é aí que eu quero chegar. Há aquela linha que depois passa a agressão. Eu não estou a dizer que se deve, obviamente eu não faço isso com os meus sobrinhos, os meus irmãos não fazem isso com os filhos, obviamente que eu falo com os meus sobrinhos a dizer, falo de quase, não é de igual para igual, mas a dizer, isto não se faz, sim, isto não se faz. Agora, Ana, aquilo que eu passei na infância não me marcou. Porquê? Porque não passou para mim a barreira da agressão, a barreira violenta, a barreira de me deixar marcas psicológicas e físicas. A mim não aconteceu isto. Pronto, era esta o que eu queria experienciar. Não sei se, por exemplo, tu tens 2 filhos? Como é que tu reeducas, como é que tu fazes quando chegas a esse limite que a Vera estava a dizer? Obviamente que não é fácil ter 2 filhos, e obviamente que às vezes chegas a um ponto de exaustão em que tu já não sabes como lidar. Eu não bato, recuso-me a bater. Óbvio. Quando há muitos momentos em que eu perco a paciência, há muitos momentos em que às vezes eu própria dou um grito ou 2. A primeira coisa que eu faço no momento a seguir, quando me acalmo, é pedir desculpa pelo que eu fiz. Imediato. Explico-lhe, desculpa, a mãe estava exaltada, não estava a conseguir lidar com as suas emoções, porque o Lourenço já sabe o que são emoções. Digo-lhe, a mãe não devia ter falado desta forma, peço-lhe desculpa. Quando já houve um momento, eu até falei com a Vera sobre isto, porque eu senti-me tão mal, que aquilo que eu fiz foi, eu vi o Lourenço que bateu na Carminho, empurrou. E eu estava a ver através da câmara, porque eu estava na cozinha, eles estavam no quarto, eu tinha ligado a câmara para perceber o que é que eles estavam a fazer. E vi-o a empurrar. E eu fiquei possuída, porque eles já estavam desorientados. Peguei no Lourenço e disse, agora vais-te sentar aí e não vais sair daqui até pensares naquilo que fizeste. E pulo a pensar, só que eu fui tão ríspida que depois fiquei a sentir-me mal. Passado um bocadinho acalmei-me, fui falar com ele e expliquei-lhe que isso não podia acontecer, que ele não podia fazer isto, que quando ele estava com raiva tinha que lidar com a frustração de outra forma. E depois falei com a Vera e disse-lhe, olha, eu fiz isto da melhor forma, achas que isto foi bem feito? Portanto, eu sinto sempre que a nossa reação é se somos sempre nós que não sabemos fazer melhor, claro, e cabe-nos a nós, com a evolução dos tempos, graças a Deus que hoje em dia ler muita informação, sim, hoje em dia não fazemos o mesmo que fazíamos antigamente, lidar com as coisas, porque nenhum pai nunca vai ser perfeito, nunca. Exatamente. Vais ter os teus dias em que vais estar mais exausto, com menos paciência, e por muito que tu queiras dar a forma da tua educação positiva, da tua educação respeitadora, porque eles são crianças, mas merecem exatamente o mesmo respeito que um adulto,
Vai haver dias em que vais sempre falhar. Cabe-te a ti, nos dias em que falhas, pedir desculpa e recomeçar. Mesmo os psicólogos, não é? Porque nós somos humanos, não é? E é super difícil conseguir gerir às vezes aquilo que nós estamos a sentir. Um dia mau, a minha já está na adolescência, portanto é diferente, já passámos essa fase, mas no fundo não deixa de ser um ataque às vezes àquilo que é a nossa paciência, não é? Sim. Agora, nunca pode ser como resposta à palmada, não é? Claro que não. Isto porquê? Porque no fundo estamos a ensinar que as pessoas, em vez de nos respeitarem, os nossos filhos vão nos ter medo. Sim, claro. E medo, já viste, o mesmo medo que tu estavas a retratar há pouco da professora, não é? Não a respeitavas. Olha, mas por exemplo, eu não era rebelde, eu não fazia asneiras, não era. Agora sou mais. E lembra-me que uma vez a professora não me deixou ir à casa de banho. Sim. E a forma como disse, portanto, bater não podia porque eu era boa aluna e não fazia asneiras, mas foi uma forma de maltrato também. Porquê? Porque eu estava aflitinha, o que é que achas que aconteceu? Não é? E depois vem todo o processo de gozar, porque às vezes nós falamos da palmada, mas há outras formas de humilhação que depois culminam na palmada, não é? E o que eu acho é que ouvimos hoje pessoas a gritarem dos altos pedestais de que eu também levei muitas e não morri e sou saudável. Sim. Não sei se são, não é? Eu nunca fiz nenhuma avaliação psicológica para ver se de facto as pessoas são saudáveis, não é? Agora, é preciso perceber o que é que a criança entende quando lhe batemos. Exatamente. Não é? Eu marco muito mais a minha professora em quando nós, a mesma antiga, quando nós não sabíamos a tabuada, havia uma régua de madeira. Sabes que tu falaste nisso, fez-me lembrar que a minha professora também nos batia. Ela tinha uma cana gigante. Pois, esta tinha uma régua que nós puxava as orelhas de uma forma absurda. Puxava, tinha um dicionário antigo, as mãos batiam. Mas eu adorava. Eu adorava. E depois eu lembro-me. Isso é muito mau. Eu lembro-me de uma coisa, que é o que é que aconteceu. Na altura, ela bateu numa colega minha. E a mãe foi lá à escola a dizer: não bate na minha filha, porque que educa sou eu, Passados uns tempos, ela bateu em mim e eu cheguei a casa e disse à minha mãe, sim, eu vou lá à escola, estou-me a rir sem dizer, porque eu conto também isto mesmo no meu espetáculo. E a minha mãe chegou lá, então o que é que a Ana fez? Eu não me lembro o que é que fiz. Era era boa aluna em termos de notas, mas depois era muito rebelde, estava sempre a rir, era hiperativa. E então a minha mãe perguntou-lhe o que é que... ela fez isto. Não é só para lhe dizer, quando ela se portar é para lhe bater mais vezes. E aquilo, desiludi muito mais. Fiquei muito mais triste com a minha mãe. Por isso, do que se ela me tivesse dado a minha mãe uma palmada para alguma coisa. Ela não te protegeu. Exatamente. E então essa professora, nós escondemos a régua mais tarde a essa professora. Certo, por acaso era uma boa. Sim. Eu não me consigo lembrar se a minha professora tinha régua, não consigo mesmo. Posso fazer uma pergunta? Como é que tu transmites neste momento, ou seja, porque tu viveste por isso, mas obviamente nós mudamos o nosso caminho mais tarde. Como é que tu neste momento educas as tuas filhas? Ou seja, porque necessariamente, porque olha, a Vera, tu falas muito nas crónicas criminais em que às vezes quem é vítima de um agressor, às vezes possivelmente mais tarde pode ser mais agressivo. Sim. Por exemplo, a violência doméstica, ou repugnar o comportamento de tal forma porque marcou que não volta a fazer, não é? Não, ou que a pessoa fica agressiva porque viveu uma coisa. Sim, é um padrão. Tu és uma mulher muito doce, ou seja, tu tentas mudaste isso em ti. Porque isto foi um processo que eu fiz dentro de mim. Exatamente. Eu passei pelo que passei, mas eu sempre soube que eu não me identificava com aquele comportamento. Eu nunca quis estar naquele comportamento. Eu não queria, nunca quis aquilo para mim. Porque eu mesmo na escola e tudo, eu sempre... lá está, não sei doce, estás tu a dizer, eu aceito o elogio, mas pronto. Mas na escola sempre quis ser doce, sempre quis ser boa menina. Portanto... tudo aquilo que eu vivia em casa, eu fechava a porta de casa e dizia, não é isto que eu quero para mim, eu não quero ser esta pessoa, eu não quero ser igual a esta pessoa. E foi sempre o facto de eu ter na minha cabeça, eu não quero ser igual a esta pessoa, que me fez sempre... Eu chegava à escola ou chegava a algum sítio e eu tentava ter empatia por as pessoas. Foi uma coisa que eu sempre trabalhei dentro de mim, foi... Não, porque eu quero ser boa, eu quero ser boa, estás a perceber? E hoje o que eu faço com a Leonor e com a Carolina é precisamente isso, era o que a Maria Inês estava a dizer.
Quando elas também têm algum comportamento, por exemplo, a Carolina ainda hoje, uma birra ao pequeno almoço, depois atirou-se para debaixo da mesa, tentar sempre ir pela palavra e sempre a falar, ela percebe, Carolina, vai lá, temos que nos despachar, a mãe tem que ir para a rádio, temos que nos despachar, anda lá, e se tu fores falando com calma, ela transmite-lhes essa calma, e elas acabam por perceber. A Leonor está naquela fase, quer ir com uma saia, queres que a roupa tem que ser lá que ela gosta. Ok, Dona, então pronto, então escolhes tu a tua roupa, se tu te sentires bem, por mim também está tudo bem. Tentar sempre passar-lhes este sentimento de calma, que é para elas viverem com a calma. Exatamente. Que eu na verdade queria ter e não eu tive. acho que quando tu tens uma infância difícil, em adulto tens duas opções. Continuar. Exato. Ou quebrar. Que era aí que eu O ciclo padrão. Quebrar ciclos é das coisas mais difíceis que podes fazer na tua vida toda. É possível, mas é possível. Claro que é possível. Olha, Não, obviamente que é possível. No momento científico, estatísticas. Sim. Crianças com menos de 5 anos, dados da Unicef, quase 400 milhões de crianças, cerca de 6 em cada 10 vivem com disciplina violenta em casa, incluindo agressão psicológica ou punição física. E eu escolhi precisamente esta com menos de 5 anos porque o que é que pode fazer de tão grave uma criança com menos de 5 anos que do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo e mesmo emocional ainda não percebe um conjunto de coisas para que a punição física seja uma realidade. Sim. O que é que tem que fazer, não é? Tem que... Sabem que eu pus um vídeo... Nunca será sobre a criança, não é? Sim, eu pus agora um vídeo recentemente onde falava sobre as birras e recebi um conjunto de comentários, mesmo em mensagens privadas e fora, onde as pessoas me diziam assim: por isso é que há tanta gente mal educada, porque é que hoje há tanta gente mal educada, por isso é que hoje há imensas crianças mal educadas. Está a ver? É por causa dessas coisas que está a dizer, que as birras são naturais e que a única forma que a criança tem de expressar, é por isso que há tantas crianças mal educadas e por isso é que se portam tão mal. E está a legitimar isso. E eu confesso que fiquei mesmo danada. Okay. Agora vou ser eu aqui. Como é que se faz? E confesso que fico mesmo danada, porque, vamos lá ver, o cérebro de uma criança não pensa, não sente e não age como o cérebro de um adulto. Portanto, não manipula. A criança não é manipuladora. Os adultos é que são manipuladores. Aquela coisa de ela estava mesmo à espera para fazer aquilo, para me dizer aquilo. Era só para me tirar do sério. Fez aquilo para me tirar. As crianças não fazem isso. Que era precisamente as coisas que eu ouvia do meu padrasto. Não para fazem. Ele, tudo aquilo que eu fizesse era para provocar, deliberadamente. As crianças todas, os adolescentes hoje em dia, essa que toda a gente diz que tu recebeste são mal educados, não é porque não levaram na infância, é porque tiveram os pais que não souberam reeducar. E não houve limites. Educar. E os limites. E quando falei disto, falei numa palmada no rabo ou de fralda, ou seja o que for. Agora, quando o meu pai e a minha mãe viam, olha, eu tinha uma história muito engraçada. O meu pai não falava na altura com um dos meus tios. O meu pai, todas as vezes que eu ia na rua com o meu pai e encontrasse o meu tio, o meu pai dizia assim: vai falar ao teu tio. Obrigada. Percebes? Cada vez que o meu pai ou a minha mãe me vissem faltar o respeito a uma pessoa mais velha, eu chegava à casa e ouvia e ele ficava de castigo, e se eu respondesse mal à minha mãe, eu ficava de castigo. Hoje em dia, nós estávamos aqui a falar em off, os pais hoje em dia com o trabalho, com isto, com aquilo, parece que não têm tempo para os filhos. A maior parte dos filhos não tem essa atenção e então não conseguem, acho que a maior parte dos pais não conseguem reagir desta forma que vocês acabaram de falar bonita, porque implica os tempo. meus irmãos tratam os meus sobrinhos, porque implica tempo, porque implica paciência, construção deles próprios, interna, que nem toda a gente admite isso. Pois, porque hoje acha-se que esta relação é assimétrica e portanto eu tenho que ter sempre razão e eu é que sei, e porque como eu sei, a criança hoje não tem vontade própria, nem pode dizer, a mim não fez mal, o meu filho também não vai fazer, mas quase que não pode expressar a opinião, e as crianças têm opinião, não é? E acho que o facto de ser permitido a infância ter opinião significa que hoje nós podemos estar aqui a exercer a nossa opinião, a dizer coisas, e não vamos dizer para aqui tontices, não é? Importa clarificar que nós pensamos sobre as coisas. Sim. E acho que isso é que faz a diferença, mas foi porque lá na infância tivemos limites, porque educar é dizer não, é definir limites, mas também é quando uma criança está a fazer uma birra, ir lá e dar colo, perceber porque é que ela está a fazer, não é? Porque tu quando choras também se passa alguma coisa contigo, e nós adultos também fazemos birras ou não?
Sim, fazemos Quando muitas. estás passado e vais lá bater a fechar os armários. Os meus sobrinhos têm, não sei se é bem assim, pois a minha cunhada e a minha irmã vão-me corrigir ou não, têm, por exemplo, a cadeira do pensamento. Sim, o que é E eu que dei da aulas calma. a crianças dos 3 ou 6 anos, durante 5, 6 anos, de expressão dramática, e eu tinha a cadeira do pensamento. Quando eles discutiam com os outros, ou quando tentavam fazer um mínimo de bullying ou de violência psicológica ou física, eu separava e no final, entre aspas, toda a gente se eu dizia, porque é que isto? Não achas que devias falar com o teu colega em vez de mandares, um exemplo, o leg acima da... Eu falava com eles, e eles refletiam, era a cadeira da reflexão, desculpa, não é do pensamento. Mas eu fazia isto, e a minha cunhada e o meu irmão fazem isto com os meus outros, e o meu irmão mas com é eles. isso. Mas isso é oferecer alternativas diferentes para resolver. Não podes deixá-la só lá. Agora, Não, imagina aquela coisa. Vai ele agora para ali pensar na vida. Não dá. Lembram-se dessa altura? Não. Nas escolas, que além de se bater nas crianças, era as orelhas de burro e metiam num canto, não é? Porque era aquele que tinha mais dificuldade cognitiva ou da aprendizagem, então colocavam as crianças na ponta da sala, supostamente com as orelhas de burro feitas de cartolina, em que as crianças estavam ali porque eram as orelhas de burro. Eu sou de uma altura em que, na minha sala, havia uma mesa com as pessoas que tinham alguma dificuldade cognitiva, separadas todos nós. Hoje em dia, olhando para trás, na altura, lá está. Não sabia. Não sabíamos. Hoje em dia, olhando para trás, havia claramente uma distinção entre nós e aquelas pessoas. Que eram crianças iguais a nós, tinham só a dificuldade de não aprendiam tão rápido como nós. Sim, o que assusta é que eu às vezes acho que nós nunca tivemos numa sociedade tão informada quanto hoje, não é? De livre acesso, e nunca fomos tão ignorantes. Porque as pessoas continuam a achar que as coisas delas, os padrões, porque eu sei que este podcast vai gerar muita polémica, porque vai haver pessoas que vão dizer, lá está a psicóloga a dizer que não se pode, que não se fez mal nenhum. E isto é importante perceber que não sou eu que digo nem nenhuma de vocês, é a ciência que diz o impacto que isto tem no desenvolvimento do cérebro, na forma do desenvolvimento emocional, na forma como a criança se comporta no relacionamento com os outros, nas escolhas de vida que depois faz. Isto está estudado. E porquê é que ignoramos isto? E isto faz muita confusão, porque nós não ignoramos isto, por exemplo, numa doença física. Porquê é que ignoramos? Mas eu acho que depois, por exemplo, às vezes ouço pessoas que em televisão, vou dizer aqui em televisão, que fala-se de violência doméstica, fala-se de várias coisas e há sempre um desvalorizar, há sempre, mas foi só uma palmadinha, foi só uma coisinha. Agora vou-me irritar outra vez, como é que é? E eu... Pronto, nunca é só uma palmada, porque a partir do momento que é uma palmada, não dá. Tens pessoas num programa de televisão em que está a ser visto por 1 milhão de pessoas a desvalorizar, a dizer é só uma palmadinha, estás a influenciar 1 milhão de pessoas a pensar isso. Se calhar tu sabes que na porta ao lado está uma criança a levar, está lá uma criança a levar, mas como vês na televisão a desvalorizarem, tu se calhar vais desvalorizar em vez de pedir ajuda. Eu acho que o pior é, ainda vou mais longe. Sabes quando eu contei isto no Goxa, eu recebi mensagens dos meus vizinhos a pedirem desculpa de nunca terem chamado a polícia. Olha, alguém traga um copinho de água para morar. E depois, quando eu vejo em televisão a dizerem é só uma palmadinha, eu fico passada. Mas claro, óbvio. Estás a perceber? Sim, mas deixa-me explicar, porque eu acho que depois gera confusão também, que é, da mesma forma como há pessoas a dizerem esse disparate, também há outras, da qual eu faço parte, que abomino completamente a questão e faço isso todos os dias de defender. Agora, obviamente que as pessoas hoje, que nos estiverem a ouvir, vão buscar reforço naquilo que é a crença delas. E vão dizer, porque a Ana disse ali uma coisa que... Agora vão dizer, a Ana disse que o pai mas que não sentiu nada e que achou graça. Para quê? Vai reforçar a crença daquela pessoa. Sim, não é? Não faz mal. Ou seja, no fundo, nós nunca controlamos aquilo da forma como influenciamos a mentalidade das pessoas. Agora, o que nós temos é o que é ciência. Não é? E isso é o que eu acho que nós devemos sempre... Depende da família que tu vens, que é aquilo que eu estava a dizer, eu nunca vi. Só para eu já disse isto em entrevistas, o meu pai cumprimentava os meus irmãos com 2 beijos, os meus irmãos cumprimentam os meus tios com 2 beijos, ou seja, nós tivemos sempre um seio familiar onde não havia qualquer tipo de violência. Havia amor. Psicológica ou física, havia amor. Então,
este ato que eu contei, dá-me graça porque o meu pai riu-se a fazer aquilo, no sentido que aquilo para mim não foi agressão. Foi porque eu chamei o nome, o meu pai já não tinha a vida para chamei o nome do meu irmão e aquilo aconteceu. Eu vim de um seio familiar saudável e cheio de amor. Agora, obviamente, que isto não acontece em todos os seios familiares. Hoje em dia já não acontece nas escolas o professor bater no aluno. Está a acontecer completamente, às vezes, o contrário. Que está errado. Que está errado, da mesma forma, bater no professor. Eu acho que isto é aquela coisa, uma vez tive uma discussão sobre isto, aquela coisa que educa, é a escola ou é em casa? Há esta coisa na psicologia que eu sei que há. É em casa ou é na escola? Depende do teu seio familiar. Se o teu seio familiar não te dá esse suporte, isto é a minha opinião de uma pessoa, não tem nada a ver com psicologia, mas que gosta de ler. Eu acho que se tu não tiveres um seio familiar, tem que ser a escola o teu suporte. Mas se tiveres um seio familiar que te eduque dessa forma, como tu tens hoje em dia para com as tuas filhas daqui a amanhã, ou seja, tu quebraste esse padrão. Mas foi porque eu dentro de mim tive essa força. Claro, estás a perceber? Pessoas que não têm essa força. Há pessoas que não têm essa força. Era se calhar mais fácil para mim ter continuado padrão. Porque é a resposta, era o que ela tinha como resposta, não é? Foi a educação que eu tive. Estás a perceber? Mas eu quis tanto, com tanta força, esquecer, tanto que é uma coisa que eu nunca vou lá, nunca me vou buscar isto às minhas memórias, que quis ser diferente. Mas aí é sempre importante uma coisa, e a Vera se calhar vai nos esclarecer disto, que e eu lembro na minha altura já existia, mas eu acho que cada vez mais tem que existir. Eu acho que já há um psicólogo por escola, ou uma psicóloga, eu acho que tem que, e também tem que partir de poucos. Eu, por exemplo, só o ano passado é que eu comecei a fazer terapia. Eu acho que nunca é tarde para se fazer terapia. Toda a gente nunca é tarde. Terapia. Toda a gente devia fazer, exato, toda a gente devia fazer terapia. Mas volta-se aqui a salientar que nem toda a gente tem dinheiro para fazer a terapia. Isto tem que ser dito porque é verdade. É verdade. Tu tens, graças a Deus, mas lá está, não tens também se calhar não tens dois filhos, 2 colégios para pagar. Exatamente. Isso é muito importante, porque se calhar as pessoas que mais precisam de terapia, não sei, Vera, se calhar as pessoas que mais precisam de terapia são as que não têm dinheiro para pagar a terapia. O Nacional de Saúde não tem isso. Mas não chega para todos, a lista de espera não funciona, isso estamos todos completamente alinhados. Isso é muito importante. Isso é importante dizer que hoje em dia nós, os meios de comunicação, cada vez mais dizemos isso, a importância da terapia. Uma família que ganha o ordenado mínimo com 2 filhos na escola não consegue ao fim do mês ter dinheiro para ir fazer terapia. E são as pessoas que mais precisam. Sim, isso estamos alinhados e por isso é que existem há imensas clínicas que têm bolsas sociais, não é? Como é que funciona a bolsa social? Isso é importante falarmos sobre isso. A bolsa social funciona em função dos rendimentos das pessoas e, portanto, o valor que as pessoas vão pagar estará diretamente proporcional. Tem uma fórmula. Como uma pessoa que nos esteja a ouvir que sinta que precisa pode chegar lá. Há várias clínicas onde isso é possível, não é? Portanto, não queria estar aqui a fazer publicidade, mas há várias. Pesquisar na internet, pesquisar bolsa social, eu próprio tenho bolsa social, não é? E mais. E posso dizer, porque acho que posso dizer, não é? Que é, e no fundo, se imagina, a Ana é minha paciente agora, 2 para amanhã deixa de conseguir pagar e fazia terapia durante 6 meses, já estava comigo há 6 meses ou até 2 e deixou de conseguir pagar, obviamente que vai continuar a ter terapia. Isto nem sequer se coloca. E isto não é a parte dos psicólogos fazem isso. E acho que estou a dizer isso eu sei que nós precisamos de dinheiro, não sejamos hipócritas, todos precisamos de dinheiro para viver, mas no fundo há esta relação e portanto também a parte é por aí. E depois nós vamos facilitando muitas coisas e há um conjunto de psicólogos que têm acordos com os seguros de saúde. Agora, se quando não há dinheiro, não há nem 5 euros às vezes, não é? Se não chega para comer, para satisfazer as necessidades básicas, aliás, basta ver aquilo que de alguma forma está a acontecer com as rendas da casa, mas isso não pode ser um impedimento, porque nas bibliotecas há livros, há um conjunto de livros, nas escolas. Como é que se educa, há livros que ensinam a educar sem bater, há aqui várias questões, há workshops gratuitos, há um conjunto de formações e de acesso à informação. Agora, eu tenho que estar predisposta para ouvir. Exatamente. E para perceber que existe outro modelo de educar para além do meu. Portanto, hoje não se fala em castigos, fala-se em consequências, e a parentalidade consciente tem a ver com deixar as crianças fazer tudo. Concordo. Está tudo, ou seja, não é nada disso. Agora, imagina,
imaginem, se nós faltamos ao trabalho, tem uma consequência que nos descontam. Exatamente. Não é? Portanto, nós na nossa vida adulta estamos habituados a consequências. Portanto, as crianças igual. Eu tenho uma pergunta que é... Que é para a Maria Inês. Sim, para todas nós. Eu não quero. Que é... porque isto para mim está tudo no mesmo bolo, que é na escola, há bocado estávamos a falar quando há discussões entre os amigos e quando aquilo já chega ao bullying, ou seja, da agressão física. Nós vimos vários vídeos que vão parar à comunicação social, vocês comentam que acontece cada vez mais, em que os miúdos, em vez de se pararem, na filmam. A minha pergunta é, obviamente que há aquela situação de bullying uma vez, fala-se com o professor. Situação de bullying de segunda vez, fala-se com a direção da escola ou primeiro. Chega a um certo ponto, aquela criança, como é que se defende? Já que é vítima de bullying, se cometer a agressão, está-se a defender desse agressor do bullying, ou está também a entrar na... Como é que eu ia te explicar? Está a ser bullying também. Ou está a absorver a violência do outro com resposta em violência. Sabes que... Porque é muito complicado. Chega a um certo ponto de saturação de quem está a ser agredido constantemente na escola. Estou a falar na escola. Olha, eu posso ser polémica com aquilo que eu vou dizer, mas a forma como eu educo os meus filhos é assim. Eu tenho uma filha que é menina também, portanto. Sim. Se alguém te bater, ou se alguém te fizer mal, se alguém te bater, tu falas com a educadora, contas à mamã. Se voltar a acontecer, explicas que isso não pode acontecer e voltas a falar com a educadora. Se isto for uma consequência recorrente, tu vais e bates também. Sim, porque imagina, é que nós, obviamente que estamos num mundo super violento, nós tentamos educar para a não violência. Certo, mas acho que chegam em algum momento tu vais ter que te defender. Não podemos meter que o mundo está com flores e então, rosas. Espera aí, não podemos então dizer eu não bato em casa e depois nós filhos para ir bater na escola. Não é isso que está em causa. Mas à 10ª vez, se tu já falaste, já pediste à 10ª vez vais fazer o quê? Mas tu defendes na escola, mudas o teu filho de escola 10 e 20 vezes, o que é que se faz nestas situações de limite? É aí que eu quero chegar, porque eu própria estou confusa, porque eu também já disse isso aos meus sobrinhos, de defesa. Eu acho que tu nunca vais estar sempre lá para os teus filhos. Nunca vais conseguir protegê-los na totalidade. Portanto, tu ensinas os teus filhos, esta é a minha visão, que a violência nunca será a solução. Nunca é a solução, mas chega a um limite em que se tu não vês mais caminho... não lhe podes dizer então para ela ir bater na escola. Claro porque que não. Então assim, o resolver vai todo... E não é isso que eu digo. E não é isso que eu digo. Isto é uma situação de limite, mas cada vez mais visíveis na escola, que acontece mais. O que eu acho é que nós hoje temos que dar mais ferramentas do ponto de vista emocional para que a criança... porque o bullying pressupõe uma relação assimétrica. Certo. O que é que isto significa? A outra pessoa mais tem que ter algum poder de ascensão face à minha filha, não é? Certo. E portanto eu tenho que lhe dar ferramentas para que isso não aconteça. Eu vou dar-te um exemplo muito simples. Exatamente. O que eu digo à Leonor, que está com 11 anos, é: quando te disser alguma coisa, às vezes dizem, estás mais gordinha, estás não sei quê, estás com o teu nariz não sei quê. Eu digo, olha, pois é, já viste? Para ela responder, pois olha, estou mais gordinha. Ironizar. Não te preocupes com ironizar. Isso. Pois é, o meu nariz realmente... que não está incomodada. Não tem importância. Porque se tu desarmares qualquer pessoa que te faça bullying, se eu disser assim, Ana, tu realmente o teu cabelo, tu tens que lavar o cabelo. Se tu me disseres assim, é verdade, olha, hoje nem o lavei, nem tive tempo. Mas eu acho que... Então se disser uma coisa mais violenta, que hoje estou numa fase porca, não lavo há uma semana, tu não vais perguntar mais nada. E eu lembro da minha filha ser pequena e nós estarmos a ensaiar respostas. Ela perguntou, mãe, disseram-me isto. Eu disse, então o que é que tu podias dizer? E estávamos a ensaiar coisas que podias dizer. E então havia aquela sempre, tu precisas de ir ao oftalmologista. Estou seriamente preocupada. Precisas ir ao oftalmologista. Porquê? Porque não estás a ver bem. Mas a minha questão é, não é? O bullying não é verbal, mas é físico. É físico, é aí que eu quero chegar. Mas temos de confiar alguma na escola. Coisa falhou. As escolas alguma coisa falhou. Há coisas que falham, até porque há grupos de pré-adolescentes, alguns muito violentos, não vão estar agora aqui a falar com paninhos quentes, muito violentos, em que até os funcionários da escola têm medo desses pré-adolescentes. Certo. E já se chamam polícia muitas vezes, já foram expulsos, já voltaram para a escola e às vezes
falha toda uma comunidade. Então nós temos que ir lá tantas vezes o quanto isso acontecer com os nossos filhos para mostrar à escola que estamos lá e mobilizar a comunidade educativa para isso. Agora, não podemos permitir que o facto de esse grupo tentar fazer mal ao nosso filho, que o nosso filho depois encare como resposta normativa, ou seja, normalizar que ele pode fazer o mesmo. São 6 pessoas a bater, um exemplo. Só bate uma vez. Então, 6 pessoas. Olha, agora eu vou fazer aquela coisa. Só bater uma vez. Eu vou-te dizer, então, 6 pessoas. Porque eu sou a bater. adulta. Eu imagino, está um miúdo ou uma miúda com 12 anos. Então, 6 pessoas, ela encostar a bater. Aquela pessoa tem que se defender. No sentido de, essa pessoa não vai dizer assim, mas nunca se vai conseguir defender. Então, se estão 6. Há um limite em que tu. Isto é real. Obviamente que nós agora já temos o politicamente correto, às vezes também me chateia, que é, se eu estou a ser agredida na rua, e eu, por exemplo, nós praticamos kickboxing. Obviamente que aquilo para mim é uma terapia para mim de cabeça, de foco, de tudo. Obviamente que aquilo, não posso esquecer de outra parte, que me permite defender de algum tipo mas de tu vais agir em legítima defesa. Agora, eu não posso estar a levar porrada constantemente e não me defender fisicamente por achar que estou... Mas tu estás a falar de ti na rua ou na escola? Que estamos a falar nas duas coisas, porque pronto, mas na escola é constante, que é aí que eu quero chegar da Maria Inês. Eu vou deixar agora só um bocadinho de ser politicamente correta. Se eu sei que a minha sobrinha leva 1, 2, 3 vezes a minha não pode levar mais do que uma. Não. Há coisas que não controlas, Vera. Há coisas que não controlas. Mas não. Desculpem lá. Eu quero saber. Desculpa, estou irritada agora. Agora sou eu. Mas é que eu não concluí. Imagina, a minha sobrinha leva uma vez, fala com a escola, fala com a mãe. Chega lá, aquela miúda bate outra vez, ela conta à mãe, conta à escola. Se a minha cunhada ou o meu irmão disser assim, ainda fica aqui na escola, a terceira ou quarta vez, eu vou dizer, não, tens de defender. Mas espera, não pode acontecer bater outra vez. Acontece. Isto porquê? Nas escolas porque se bateu, vamos lá ver, se há o que é que tem que acontecer a seguir? Há um processo disciplinar. E tem que haver medidas corretivas e sancionatórias. Sim. E portanto tem que se perceber. Não há, tu sabes, Vera. Não há, tem que haver. Muitas. E tu tens que ir lá exigir o que é que foi feito. Esta miúda foi falar com a psicóloga da escola e não podes sair lá da escola sem teres a certeza que a tua filha está em segurança, a tua sobrinha, senão não volta outra vez. Mas tu estás correta naquilo que estás a dizer. Não volta. Mas na maioria isso não acontece. Porquê? Porque nós sabemos que o acesso à informação é difícil, as pessoas não sabem o que é que vão de fazer, porque é super difícil. Depois, porque vão lá e deitam tareia para os olhos, às vezes, tentam desculpar. Nós não somos uma escola violenta, claro. Ninguém quer assumir que é uma escola violenta. Claro. E somos, mas nós é que temos que defender. E defender a nossa filha é, não estão reunidas as condições de segurança, a minha filha não vem. Sim, eu não posso permitir, enquanto mãe... mudar de escola, mas a criança chega a um ponto que vai reagir com violência. Claro, não, pessoa, todas. Porque claro que a gente não quer que seja um comportamento automático. Que às vezes, em ações de limite, isso acontece. Aconteceu-me quando era miúda. Aconteceu em situações de limite. 1, 2 e 3 vezes a passar num corredor a chamar-me isto e aquilo e o outro, onde me fizeram uma espera à porta do ginásio na altura, eu tinha para aí 13 anos, e que houve uma situação mais chata. Obviamente que isto é em situação limite. Nós tentamos que isso não aconteça, mas também temos falado a outra parte, tirando o politicamente correto, que existe isso e que as crianças têm que saber defender. Porque não é, olha, não batas porque isso é feio. Não batas porque não sei o quê. Tem que saber defender. Claro, estamos alinhadas. Agora, mas estamos a falar de coisas diferentes, não é? Porque o que eu acho que nós temos que puxar aqui novamente é que não se deve bater enquanto pais nas crianças, não é? E explicar bem porquê. Não é porque nós temos essa opinião, mas porque a ciência demonstra que é isso que faz mas sentido. eu acho que há muito aquela confusão que tu falaste há bocado, que é as pessoas interpretam o não bater, não definir limites. E deixa fazer tudo. É isso. Tu não bates, não defines limites, as crianças crescem sem educação. Pai, não é? A minha mãe dizia uma coisa que era que me deixava assustada, que era, quando eu me portava mal num supermercado, dizia-me assim: Cristina, quando chegares a casa a gente conversa. Aquilo chegava a casa a suar. E quando te chamava os dois nomes? Eu em casa fui saber, se a Ana Cristina era Ana Cristina? Não, a minha mãe era sempre Cristina, fazia assim. Fazia assim. Fechava assim o dentinho. Quando chegar a casa falamos. Quando chegares a casa a gente fala, está bem? E eu...
Sim. Mas estás a ver, há várias técnicas de E eu chegava dar lá, educação sem ser o bater. Eu, no outro dia, disse à minha filha, já falamos, e estava estressada, não é? Mandei um WhatsApp a dizer, já falamos, não é urgente. Ansiedade. E ela, eu fiz alguma asneira, mãe. E eu depois, quando cheguei a casa, disse, Matilde, mas tu fizeste alguma coisa? Não, mãe, mas fiquei a pensar. Fiquei na brincadeira no meu espetáculo, que obviamente que isto é brincar, em como é que era a minha mãe com os meus sobrinhos e como é que foi a minha mãe comigo. Que era quando gritava 3 vezes na rua, Cristina, anda para casa à primeira, Cristina, anda para casa à segunda, à terceira. E, obviamente que isto é na brincadeira. Ela vinha, entre aspas, com o cinto do meu pai. Parecia quase um Jackie Chan dizer Cristina passa, mãe, não, Cristina passa. Porque dizia assim, porque a minha mãe dizia assim, não faças isso aos meninos, que às vezes metiam os castigos, não digas isto aos meninos. E eu, pois, mas na minha altura havia Tem muita graça, agora é tem voz, muita graça. mas agora é voz. Tem imensa graça ver essa chateava-se comigo com diferença. um Tupperware que era dos gelados do supermercado, que ela achava que aquele Tupperware ia durar uma vida, e ela chateava-se comigo por causa de um Tupperware. O miúdo partiu o Tupperware e, ai não, deixa eu vou comprar outro. Estás a ver? Sim. Eu brinco muito, Eu acho ou seja, máximo. da mudança que houve nos tempos, Mas até já, os eu próprios acho que vês avós quase sempre. que deram uma palmada ao outro aos filhos, E depois com os protegem os netos netinhos. já têm outro tipo Sim. de mentalidade. Ou seja, também temos de falar nesta parte positiva da reeducação desta Certo, comunidade. é giro. Não é? Falei tão bem agora. Falaste, e portanto o melhor é irmos. É isso. É irmos. Falamos disso, que é também ver a parte positiva das pessoas que sofreram deste tipo de violência, mas que não querem Hoje em dia, Eu acho quebram que ciclos. havia muito mais coisas para dizer. Sim. Acho que não podemos ir embora sem deixar aqui a mensagem de que se alguém perceber que há violência, que na casa ao lado alguém está a bater, seja na mulher, Exato. no filho, seja em quem for, que faça alguma coisa, que não deixe isso acontecer. E fazer alguma coisa é ligar 144, linha nacional de emergência social. Só grandes músicas.